Curso Sigma Pi, Língua Portuguesa, chegou a hora de aprendermos um pouquinho sobre as vozes verbais. São 3 as vozes verbais na língua portuguesa: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Na voz ativa, o sujeito da ação expressa pelo verbo, ele é agente da ação. Então vamos lá, vamos pegar a primeira frase. Ele fez o trabalho. Primeiro passo é achar o verbo. O verbo está aqui, né? Fez. Pronto. Segundo passo é achar o sujeito. Sujeito é quem praticou a ação expressa pelo verbo. Quem fez? Ele. Então, ele é sujeito. Já achei o sujeito. Agora, o terceiro passo é ver se o sujeito está praticando ou recebendo a ação. Ele fez o trabalho ou fizeram o trabalho para ele? Gente, claramente ele praticou a ação. Então ele é sujeito agente, porque foi ele que fez. Então, a voz ativa, vamos botar aqui agora, ó, a voz ativa acontece quando o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. Vimos agora o que é voz ativa. Vamos deixar aqui bem sublinhado, aqui, bem marcado, né? Pronto. A voz ativa acontece quando o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. O primeiro passo é achar o verbo, identificar o sujeito do verbo e analisar se o sujeito praticou ou recebeu a ação. Lembrando que a maioria das frases verbais apresenta-se na voz ativa. Então vamos à segunda frase, para conhecer outro tipo de voz verbal. Vamos lá, vamos à segunda frase. O trabalho foi feito por ele. Vamos achar o verbo. A ação expressa pelo verbo, né? Ela foi representada por uma locução. Aqui, ó, locução. Então achei já o verbo, né? O verbo aqui ele é expresso por uma locução, ou seja, 2 verbos com o valor de uma ação. O verbo auxiliar, ser, mais o verbo principal no particípio. Lembrando que o particípio do verbo fazer ele estaria irregular aqui, porque não tem como eu colocar o particípio regular, ele está irregular, tá? Não tem como falar, o trabalho foi fazido por ele. Então achei o verbo. Agora eu vou achar o sujeito. Quem foi feito? Achei o sujeito. O trabalho é sujeito. Agora eu vou analisar se esse sujeito ele é agente ou ele é paciente. O trabalho fez ou fizeram o trabalho? Fizeram o trabalho. Então o trabalho ele sofre a ação. Ele é sujeito paciente. Quando o sujeito sofre a ação, a frase estará na voz passiva. Então vamos lá. Voz passiva. Quando o
sujeito sofre a ação expressa pelo verbo. Isso é a voz passiva, pessoal. Tá vendo? Voz passiva. Quando o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo. Deixa eu pegar aqui. Peraí. Pronto. Agora vamos para a terceira frase. Vou botar aqui um pouquinho para cima. Pronto. Vamos aqui à terceira frase. O menino fez-se de desentendido. Vamos identificar o verbo fez. Vamos botar junto do verbo, embora não seja verbo, o pronome se. Ele é chamado um pronome reflexivo no caso da frase aí. Pronto, achamos aí, tá? Lembrando que o se não é verbo, mas botamos o pronome se na jogada. Então achamos o verbo. Agora vamos achar o sujeito. Quem se fez? Quem fez-se de desentendido? Quem? O menino. O menino... Peraí que tá... Pronto. O menino. Tá bom? O menino, então, ele é sujeito. Agora chegou a hora de eu analisar se o menino ele é agente ou ele é paciente. O menino fez ou fizeram o menino? Quem fez? O menino. Então é sujeito agente. Mas o menino fez e o menino foi feito de desentendido. Ele fez ele mesmo. Tá? Ele praticou, ele fez. E ele foi feito também de desentendido. Tá? Então, o menino é ao mesmo tempo sujeito agente e sujeito o menino é ao mesmo tempo agente e paciente da ação. O menino fez e fizeram o menino de desentendido. Ele praticou e ele recebeu a ação. Tá? Então, quando isso acontece, nós estamos na voz reflexiva. Deixa eu botar aqui direitinho. Quando o sujeito pratica e sofre a ação. Então, isso é chamado voz reflexiva. Pronto. Eu vou dar um outro exemplo aqui para que parece que, né, que vocês entendam melhor. Vou botar aqui um menino cortou-se. Vou botar outra oração aqui. Ao fazer a barba. Menino fazer a barba? Ficou estranho. O menino cortou-se ao esbarrar na vidraça. Pronto. Botamos aqui uma outra frase, tá bom? Vamos ao verbo, para a gente entender a voz reflexiva. Vamos ao verbo.
Quem cortou-se? Então, achei o verbo. Cortou-se. Tá? Então, achei o verbo. Cortou-se. Quem cortou-se? O menino. Agora, vamos ver se ele é agente ou paciente. Quem cortou? O menino. Quem praticou a ação de cortar? O menino. Então, ele é sujeito, agente. E quem sofreu o corte? O menino. Então, ele é sujeito, agente e também paciente da ação. Então, o menino pratica e recebe a ação. É chamada, então, voz reflexiva. Então, pessoal, temos 3 vozes verbais aí. A voz ativa, quando o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. A voz passiva, quando o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo. E a voz reflexiva, quando o sujeito, ao mesmo tempo, pratica e sofre a ação expressa pelo verbo. Vou complementar aqui, né? Pronto. Espero que tenham entendido um pouquinho sobre as 3 vozes verbais: ativa, passiva e reflexiva. Na próxima aula, através de exercícios, aprenderemos a colocar uma frase da voz ativa na voz passiva. Então, pessoal, até o próximo vídeo.